texto de hoje, nós estamos continuando aí o estudo de Atos dos Apóstolos, e a mim vou falar sobre Atos capítulo 6, verso 1 a 7, a quem nesse texto nós denominamos como dores do crescimento. Por que dores do crescimento? A igreja certamente começou praticamente do nada, né? Começou lá com 12 apóstolos, sendo, né? E a igreja, na verdade, ela analogamente, né? Existe uma alegoria da igreja comparada a um corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Então, a igreja nasce, né? Aqui foi o que estava na igreja, nós temos 8 anos passaram, começou praticamente, nós já estamos em uma proporção. Cada fase da igreja, ela tem uma especificidade de necessidades distintas. E a gente aprende isso onde? Em Atos 6, capítulo 1, verso 1 a 7. Amém, irmãos? Cada igreja, ela tem uma fase com especificidade diferente, com necessidade diferente. E se ela é comparada a um corpo, a gente, quando tem crianças pequenas, pastor André e outros, a gente acha que os filhos estão um pouco pálidos devido a estar ali com suscetíveis a muitas enfermidades, toda hora dando, tal, lá, e educar, mas os maiores desafios que eu conheço, eu considero como um dos maiores desafios. E a gente pensa, vamos crescer, e aí ser feliz, dores de cabeça. Tá, né? Minha esposa essa semana disse, filho criado, trabalho. Filho criado, trabalho para velha idade. Então, não há nessa expectativa lá, passando dos 2 para os problemas, passando dos 4, passando dos 6, 7. Mas chega uma certa idade, você percebe, são as chamadas dores do crescimento. Está criado, mas está grande a igreja, comparada, analogamente, ao corpo, né? Ela tem problemas que precisam de adequações. E os líderes à frente estavam ali, Pedro, né? Tiago, João, os demais apóstolos, ali envolvidos na pregação do Evangelho, pregando o Evangelho, noite e dia, pregando o Evangelho, nas praças, nas sinagogas, na rua, no comércio, igreja centrada na palavra que Cristo ensinou. Ela só tinha que crescer mesmo, né? Na oração, se dedicavam totalmente à oração e à pregação da palavra. Porque, gente, igreja sem oração, pregação sem oração, já dizem alguns que muita oração, muito poder. Verdade. Não é um versículo, mas é uma verdade. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A gente transforma a igreja numa sociedade amigo de bairro, né? Transforma a igreja em pregações que são mais sermões de autoajuda, mas daí com o tempo sem poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. A pregação não é por muito falar, mas é acompanhada da oração. Ela traz, então, um Evangelho que verdadeiramente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo.
Amém? Então, Pedro, Tiago, João e demais estavam pregando. Nós já vimos em passagens anteriores, uma pregação só, 3.000 pessoas se batizaram, se converteram. Após a prisão, nós vimos na pregação passada, o Sr. André, né? Após a prisão, mais 5.000 pessoas se converteram, 5 e 3, fora mulheres, crianças. Acredita-se que nessa fase que leremos em breve, Atos 6, a igreja já estava perto de umas 20.000 pessoas. 20. É uma igreja enorme. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. Só pregação, centrada no Evangelho. E nós devemos, com isso, com certeza a igreja estava fervilhando de alegria, porque o crescimento, ele tinha poder, até a sombra de Pedro curava. As pessoas queriam estar perto da sombra de Pedro. As pessoas eram curadas, libertas, pessoas atormentadas eram libertas e passavam a seguir o Evangelho. Quem não quer estar numa igreja dessa, onde o aleijado chega de cadeira de roda e sai andando? Meu Deus, quem não quer estar? Só que a igreja cresceu, né? E filho que há, trabalho dobrado. Tenhamos o texto sagrado, que é em 6 de Atos, verso 1 a 7, que será projetado aqui. Naqueles dias, acharam aí, não achou, até aqui projetado. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós dedicaremos a oração, continuaremos a dedicar a oração e ao ministério da pregação da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, o crescimento do Evangelho, ele sempre traz bênçãos, mas ao lado da bênção vem o problema e oportunidades também de reajustar. Lucas, que escreveu o livro de Atos, médico, amado, Lucas, ele descreve as bênçãos e os desafios encontrados pelo corpo de Cristo. E a igreja primitiva, ela lidou com os problemas de crescimento para continuar avançando. A igreja centrada no Evangelho, falamos há pouco,
sinceramente, ela cresce mesmo, né? Nós estamos atravessando uma fase aqui da comuna que é sinônimo de crescimento. Esse projeto de colocar os cultos à noite, no domingo, já era projeto de um certo planejamento. Os projetos de quarta-feira, termos culto de ensino, reunião de ensino, da palavra de Deus, é um projeto também para crescimento da igreja. A igreja precisa crescer no conhecimento da palavra, da doutrina, da palavra de Deus. Então, gente, esses trabalhos de domingo à noite e de quarta-feira à noite são trabalhos de readequações também. Entenda assim? Sim ou não? Sim, e readequações. Por quê? Porque a igreja chegou numa fase que, se nós continuarmos aqui só nos cultos de domingo, ela para aqui. É isso aqui. Expectativa é chegar nesse mundo aqui e para aqui. Então precisamos abrir frentes para que outras pessoas que não conseguem vir pela manhã e podem vir à noite estejam aqui. Então é uma readequação que foi feita com base na fase da igreja. A igreja chegou numa fase que precisa disso. Isso não é modismo. Isso não é para simplesmente para ganharmos notoriedade diante da cidade, que outras igrejas têm, de manhã e de noite, nós não temos. Não, isso é a fase que a igreja vai passar. E haverão momentos em que a igreja supera essa fase e ela passa para outra fase. E para cada situação dessa, exigem adequações. Adequações, como vimos no exemplo, que a gente vai ver no versículo, precisa não só de modificar, né, os líderes, mas também de toda a comunidade. Amém, irmãos? E esse crescimento, Lucas, pelo menos, ele fez 10 declarações resumidas que mencionam o crescimento da igreja. Eu vou buscar aqui, não vai estar projetado, só para a gente saber da existência. Em Atos 2,41, Lucas escreveu: assim, aqueles que aceitaram sua mensagem foram batizados. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas a elas. Em Lucas 2,47, todos os dias o Senhor adicionava ao seu número aqueles que estavam sendo salvos. Em Lucas também, em Atos também 4,4, Lucas escreveu: mas muitos dos que ouviram a mensagem creram, e o número de homens chegou a cerca de 5.000. Também em 5,14 de Atos, os crentes foram adicionados ao Senhor em número crescente, multidões de homens e mulheres. Também em 9,31, Lucas escreveu: assim a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria teve paz e foi fortalecida, vivendo no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, aumentou em número. Também em 13,49 de Atos, a palavra do Senhor se espalhou por toda a região da Psídia. E para concluir, assim, em Atos 16,5, assim as igrejas foram fortalecidas na fé e cresceram diariamente em número. Isso foi na região da Galácia, Atos 16,5. Dessa forma, com esses relatos, Lucas estava glorificando a Deus, né, pelo crescimento da igreja. Porém, quando a igreja cresce,
crescem também os problemas da igreja, são inevitáveis, inevitáveis. E por que os problemas são inevitáveis? Eu estava meditando sobre a causa dos problemas aumentarem com o crescimento da igreja. Lembrei da parábola de Jesus, quando disse assim, que o Evangelho é semelhante a uma rede lançada ao mar. Quem já pescou de tarrafa sabe o que é isso, né? A rede é lançada ao mar. Quando ela é lançada ao mar e depois puxada para a praia, ela traz os peixes que são bons. Ela traz não somente os peixes bons, mas ela traz ali uns gravetos, uns detritos. E ela traz também os peixes ruins. E aqui eu não sou pescador, não sei o que seria peixe ruim. Mas, e Jesus, o Senhor Jesus disse que o pescador ali, na parábola, ele separa. Ele pega os peixes bons e coloca no cesto, e ele pega os peixes ruins e picha no mar. Volta. Presta. Jesus se referindo a quê? Ao Evangelho, à pregação, à igreja. Sim ou não? Estava se referindo. Ele ainda não chegou a hora de pichar os peixes ruins no mar. Porque a gente entende que não chegou essa hora? Porque Jesus contou mais uma parábola. Ele contou uma parábola também do trigo e do joio. Ele disse na parábola do trigo e joio, que eu queria que fosse projetado, em Mateus capítulo 12, verso 30, 24 a 30. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Jesus estava se referindo a quê? Na parábola do trigo e do joio. Se referindo que com a pregação do Evangelho atrai também as pessoas que não são realmente convertidas, que são religiosos, acostumados com tradições religiosas, às vezes, que são apenas convencidos a estar ali por uma questão de religiosidade. Afinal de contas, nós tivemos uma cultura pseudo-cristã e que falou de Deus, Falou de Deus, falou de Deus, ele está lá no meio, porém não convertido, não nasceu de novo. E olha, eu quero aqui afirmar, sem querer entristecer ninguém, porque essa é uma verdade da palavra de Deus. Nem todos que estão na igreja, não é só nessa igreja, são trigo.
ao joio no meio do trigo. Há aqueles que não são convertidos, eles são convencidos de estarem aqui, estarem na igreja, fazendo parte da religião, e não se convertem. Passam a vida inteira sem se converter. E, olha, querer comportamento diferenciado, comportamento de cristão, de alguém que não é convertido, é malhar no ferro frio. Isso não era diferente na igreja neotestamentária. Havia pessoa na igreja neotestamentária, uma igreja de poder, uma igreja em que Ananias e Safira caíram mortos ao mentirem ao Espírito Santo. Não dava para esconder ali, não dava para esconder, com aquele exemplo de Ananias e Safira. E essa história correu a igreja toda, chegou até nós através da Bíblia. E mesmo sabendo disso, ainda havia pessoas que estavam ali. Paulo falou para, escrevendo uma das suas cartas, ele disse: olha, eu quero que a gente entregue esse fulano aí para Satanás, né? Porque ele está fazendo isso e aquilo, para que no dia da salvação ele ainda possa se arrepender. As palavras não são essas, mas o sentido é esse. Então veja bem, haviam pessoas que mesmo assim, mesmo vendo os milagres acontecendo, sabendo que não dava para esconder nada dos olhos, primeiro de Deus, depois dos apóstolos, da igreja, mesmo assim continuava fazendo coisas erradas. Essas pessoas são de fato convertidas? Não acredito, não. Sim ou não? Eu não acredito. Porque se assim fosse, então, isso é joio, que traz escândalo para a igreja. Pessoas que estão com a cara lavada na igreja, cara lavada, ele adultera na sexta e no domingo está na igreja. Não é para essa igreja aqui. Amém, irmãos? Amém. Mas, sinceramente, sério, Simão Mágico, lembra de Simão Mágico? Ele viu ali as pessoas recebendo o Espírito Santo através da imposição das mãos dos apóstolos, e ele queria culpar o apóstolo. E ó, ele era mágico e diz ter se convertido. Me converti. Cara lavada, né? Me converti. Estou na igreja, faço parte. Viu ali, recebimento do Espírito Santo, os milagres acontecendo, e chegou nos apóstolos. Quanto que é isso aí? Que ele tinha notoriedade como mágico, e na igreja aqui ele não tinha notoriedade, ele queria continuar com a notoriedade e fazer as mágicas dele, fazer os pseudos milagres dele, e quis comprar aquilo. E eram pessoas que nós podemos interpretar com inferência, que são verdadeiros joios. Só que haverá um dia que o Senhor Jesus separará os crentes verdadeiros daqueles que são falsos. Amém, irmãos? Haverá uma separação. Então, quando é tempo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar o Senhor, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não te joga fora, não. Ele não te joga fora. Ele te dá uma chance de arrependimento todos os dias. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo. Ele é fiel, que Ele prometeu. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então só não vai quem não quer. Só não sobe no arrebatamento quem não quer e conhece a verdade, conhece a palavra, conhece a misericórdia de Deus, está todo dia ouvindo nos louvores que foram cantados aqui. Que coisa linda, gente, que coisa boa. Nós merecemos isso. Eu, se não estivesse aqui na igreja, eu já falei isso. Eu acredito que eu estava lá na Colândia. Eu acredito que estaria na lama, na sarjeta. E Jesus me resgatou. Amém? E te resgatou também. Se você cair, Ele quer te levantar. Mas você precisa tomar essa decisão. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E pelo caminho certo. Tem um caminho certo. Não havia somente o problema do joio na igreja. Os problemas surgem também pelas limitações humanas. Nem todo problema, nem todo fracasso aparente, momentâneo, é fruto de pecado na igreja. Não é isso que estamos afirmando. Nesse caso aí, não era, havia pecado sim, a gente vai ver. Mas esse caso era decorrente da fase da igreja. Era uma fase da igreja. Limitação humana. Quando a igreja era pequena, Paulo, aliás, João, os demais, eles mesmos, certamente visitavam as viúvas, levavam o mantimento, eles mesmos cuidadosos que eram, estava tempo de fazer isso, pequena, né? Mas agora, 20.000 pessoas, não dá mais, é loucura, não dá mais. O que a gente vai fazer? Vamos deixar de se dedicar à pregação? A igreja cresceu pela pregação e pela oração, porque pregação sem oração tem crescimento. Irmãos, sabe que a expressão simples minha, quem entrega as almas, quem traz as pessoas para a igreja para serem cuidadas e pastoreadas, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que coloca as pessoas aqui, para que o pastor André, o pastor Marcos, juntamente com, o ministério compartilhado, com os diáconos, com os grupos de apoio, com os líderes de PG, são, eu entendo que são pastores também, no sentido de estar orientadores, conselheiros, cada um, ministério compartilhado. Chega uma hora, o pastor André não consegue. Há pessoas que começam a murmurar. Eu tive um enfermo, como o André me visitou. Murmurar. Existe, hoje em dia, eu sou professor de administração de empresas, hoje em dia, ferramentas de gestão que a gente usa para reestruturar erros, a organização, ela é o feedback.
hospital tem lá a caixinha, onde você coloca a sua reclamação, sua sugestão. Aquilo ali é uma ferramenta de gestão. No final do mês, o gestor pega aquilo, compila aquilo, e ele identifica onde está o problema. Aí a gente falei. Ele identifica onde está o problema, que combate uma ferramenta de gestão para ele se readequar. E na igreja, isso aí foi copiado, sabe de onde, gente? Sabe de onde esses modelos? Aqui a gente tem um professor do Sebrae, nosso irmão, é professor do Sebrae, ensina sobre essas questões bem específicas. Ele sabe muito bem disso. Sabe de onde veio esse modelo de administração eclesiástica? Da administração privada e pública, né? Ela veio lá de Moisés. Quando Jetro deu um conselho a Moisés, Moisés ficava para atender os problemas das pessoas, formava aquelas filas enormes e ele não conseguia. Eram filas imensas no deserto, né? Não conseguia atender todo mundo. E Jetro disse: olha, Moisés, se você continuar desse jeito, você vai morrer, você vai dar um infarto aí, vai dar aí um derrame em você, um aneurisma, e você empacota, e o povo também vai perecer, porque aí não tem orientação. Então, Moisés, departamentaliza isso. Pega lá maiorais de 1000, de 100, de 50, um tenta resolver, não consegue, passa para o outro, que não tenta, não consegue, passa para o outro, até chegar em você, senão você não aguenta. Veio de lá essa ferramenta de gestão e veio também de Atos capítulo 6, onde os apóstolos entenderam que não deveriam, em hipótese nenhuma, olha, gente, e vocês imaginam que isso também não poderia gerar murmuração? O fato deles deixarem de atender a viúva Maria pessoalmente, eles queriam, na verdade, era bom ter um atendimento individualizado. A pessoa quer individualidade, quer ser atendido pelo pastor, mas o pastor é humano. Ele não vai deixar de estar estudando a Bíblia para pregar na quarta, pregar no domingo, para aconselhar, ter uma palavra certa. Ele não vai deixar de estar orando, porque muitas vezes nós podemos estar fazendo inúmeras ações, mas sem orar, gente, essas ações não são eficazes, porque, olha, esse mundo que nós estamos é espiritual. Amém? Então o pastor ele tem que ter tempo de oração. Ele tem que ter tempo de preparação da pregação da palavra. E muitas vezes, olha, apesar do feedback, né, da reclamação, o André planejou que hoje falou, meio-dia você para. Lá na Assembleia de Deus, quando a pessoa passa do horário, o pastor que está lá atrás, ele está devagando. Ele puxa o paletó assim, o André não pode puxar o paletó e colocar o próprio treino. Então, gente, bom, livre, porque a murmuração, ela também, ela expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira, de rebelião.
passa a ser um rebelde. A igreja não serve para ele, porque aquele livrinho que estava usando não é bom. Ah, não concordo. Eu não concordo com que tenha 3 louvores. Eu não concordo que seja assim. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Foi esse pecado que nós tivemos nos tempos, eu reservei, foi esse pecado que fez com que muita gente ficasse no deserto e não entrasse na terra prometida. Sim ou não? Sim. Então, eu acho que nós orientarmos, falarmos, e a igreja estava naquela fase em que eles não conseguiam mais ter um atendimento personalizado. Foi necessário proteger a unidade da igreja. Mas havia um problema sério, mais 3 minutos eu paro. Havia um problema sério de etnia, discriminação racial e cultural envolvida. A motivação era as culpas gregas, quer dizer, falavam a língua grega, os costumes gregos, estavam sendo desprezadas. As hebreias, em contrapartida, estavam sendo privilegiadas, recebiam atendimento, e as hebreias, isso era um ranço, estavam, gente, se não houvesse essa intervenção da parte dos apóstolos em escolher os diáconos para resolver esse problema, eu entendo que a igreja tinha acabado. Acabado. Sim ou não? E havia uma divisão. Começou aí um choque. Porque as viúvas gregas, os judeus gregos, né, eram desprezados pelos hebreus da tradição ortodoxa, viam aqueles gregos como pessoas porcas, pessoas sujas, mais ou menos como às vezes as pessoas pensam que os ciganos são bando de ciganos, cigano, aquela tradição, cigano é sujo, cigano é ladrão, então como que eles viam os gregos, e chegando na igreja, olha, o povo, os hábitos deles, o jeitão deles, a roupa deles, e desprezado. Escolheu-se ali uma oração, 7 pessoas, e uma reputação. Pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. O problema era grande, era o espírito da igreja que estava em jogo. Sabedoria, boa reputação, cheios do Espírito Santo, para atender aquela necessidade da igreja. Naquele momento, atacaram aquele problema. E eles tiveram êxito. E só um detalhe, veja a sabedoria que estava em jogo. Todos eles, todos os 7 diáconos, que quer dizer serviçais, servidores, eles tinham nome de origem grega. Veja, origem grega. Foram bem aceitos. Houve uma decisão sábia, um reajuste da coisa, e o Evangelho andou, e no versículo 7, Lucas escreve que até muitos sacerdotes se converteram
ao Evangelho, que eram as pessoas mais difíceis de se converter. Mais difíceis. Então veja bem, aquilo que começou como sendo uma luta, um problema, uma divisão, pela ação dos apóstolos, por terem tomado a decisão acertadamente, fez com que a igreja desse um outro salto. Amém, irmãos? Então, para finalizarmos, nós queremos orar. Lembrando que nós devemos ser gratos a Deus pelo crescimento da igreja. Amém, irmãos? Crescimento da igreja, a segunda, e por todos, né? Devemos ser gratos, agradecer a Deus pela vida daqueles que servem na igreja, os diáconos, professores de escola dominical. Gente, que trabalho lindo esse acampa dentro. Que trabalho lindo, coisa bonita. As crianças jamais esquecerão isso. Jamais. Que coisa linda. Oremos por esses níveis. E não só oremos, mas oremos também, como ensinou Jesus, a seara é grande e poucos são ceifeiros. Orai para que o Senhor envie mais ceifeiros, para que os filhos quem o Henrique já trabalhou hoje, já mandei um programa para ele, já está batendo aí, para que vários aqui sejam sintam-se. Deus levante pessoas para estarem tocando esse barco, onde Jesus está no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé.